bem-vindas a mais um episódio da terceira temporada do Mentes Inquietas, a série de podcasts da Team Hub. Eu sou Dani Viana e a Tati Santarelli, nós somos as hosts dessa temporada. Bom, estão gostando dos temas? Estão gostando dos assuntos que estão sendo discutidos aqui? Caso vocês tenham interesse em discutir temas diferentes, conhecer outras pautas, manda pra gente, deixa aqui na descrição do vídeo que a gente tá juntando tudo pra nossa próxima temporada. E aí, Tati, animada? Muito animada, Dani. Olha as mulheres que nós estamos recebendo aqui hoje, maravilhosas. Duas potências que vivem aí essa área de people, né? Uhum. De pessoas há tantos anos. Quero muito ouvir vocês. Todas elas têm um currículo imenso, a gente vai deixar na descrição do vídeo, mas eu vou fazer uma apresentação breve aqui de vocês. Kátia, diretora de Gestão e SG na Patrus Transporte e mãe. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada pelo convite, viu? Tá sendo uma honra. Muito bom, para nós também, imagina. Num horário desse. Não, e Kátia tem um lugar especial no meu coração. Não vamos contar, não, Dani? A gente denuncia a idade. Denuncia, né? Muito bom. E Camila Pires também, que eu conheço há muito tempo, que também tem um lugar especial aqui no meu coração, que trabalha aí como BP sênior já há um bom tempo, né, Camila? Seja muito bem-vinda. Ai, tô super feliz de estar aqui com vocês, profissionais tão competentes assim para falar de um assunto super relevante. Sou super animada. Que bom. Camila também super influente aí na área de recursos humanos, na área de gente, né? Eu acho que você faz um trabalho bem bacana. Faz. Eu acompanho de longe, No ainda não tivemos muita LinkedIn, oportunidade de estar próximas, mas assim, você faz Mas um trabalho vamos bem ter. bacana. Vamos criar essas oportunidades, Isso mesmo. Camila, vamos criar. Isso Nem que mesmo. seja num horário como esse. Isso mesmo, Tati. Exatamente. Muito bom. Kátia, eu vou começar falando, soltando uma pergunta aqui para você começar, mas vocês fiquem à vontade, né? Nós temos vivido tempos muito complexos. Quando a gente pega esse contexto aí dos layoffs, né? As empresas fazendo grandes demissões, é muita gente, né? Camila também trabalha na área de tecnologia, né? Então, eu quero entender, assim, como que essas questões afetam vocês. Porque a maioria dos RHs não são cuidados. Vocês cuidam das pessoas, dessa complexidade, dessa dificuldade toda que as pessoas estão vivendo, das inseguranças, né? E quem cuida de vocês, né? Eu queria saber, entender um pouco mais como que está essa questão do esgotamento emocional. Como que vocês estão lidando, como você, Kátia, está lidando com isso, para você também não ser engolida por todo esse contexto. Eu acho que a gente está vivendo um mundo, né? Todo mundo fala do famoso mundo de incertezas, né? E esse mundo a gente vive dia a dia. Eu falo que de vez em quando eu acho que o RH vira um consultório de psicologia, né? Sim. E a gente tem que tentar separar muito o papel do recursos humanos e do psicólogo, apesar de você ter profissionais, às vezes, que têm essa formação. E esse cuidado que a gente tem que ter com as pessoas é de escuta. Eu falo que quando a gente fala de estratégia na área de recursos humanos, é de entender o negócio, mas também de entender as pessoas que estão nesse contexto do negócio, né? Uhum. Suas dores, suas forças, suas dificuldades, né? Então, isso é muito importante nesse contexto. Eu falo muito com o meu time. Não adianta você ficar na sua cadeira esperando que as coisas aconteçam. Vá para a operação, vá para o cliente, entenda a necessidade desse cliente, escute. Nós estamos no momento de apoiar nas necessidades através desse cuidado. A gente precisa humanizar as relações, né? A gente tem falado muito que nesse mundo da tecnologia, das mudanças, das revoluções, tem gente que fala da quinta revolução, mas falando desse assunto, a gente também volta para um tema da humanização dos processos. Sim. E a gente precisa trabalhar isso. E eu falo que para o RH é fundamental a gente estar junto com a liderança para que eles entendam que mesmo a gente tentando trazer os melhores processos, os melhores sistemas, a gente precisa cuidar da tríade que fechando com as pessoas. Sim. E eu falo muito assim, importantíssimo, como é que eu cuido das pessoas se eu não cuido de mim, né? Então, a gente tem feito uma reflexão muito grande com grupos de RH. A gente senta lá dentro
discute às vezes um livro, discute um tema. E eu faço muito também esse papel de escuta. Lógico que eu também tenho que buscar minha escuta às vezes fora, né, gente? A gente, profissional, a gente precisa de ajuda. Uma mentoria de alguém, uma conversa com pessoas mais experientes, ajuda muito a gente, às vezes, oxigenar. Porque às vezes você está tão envolvida com aquele assunto que você não consegue trazer nenhuma coisa nova. Então, eu falo que a gente precisa se cuidar isso, olhando para o mundo lá fora, para trazer o melhor que tem lá fora para a nossa realidade e fazer as adaptações que são possíveis nesse contexto, né, Tati? Então, eu acho que são 2 caminhos que a gente trabalha. A gente humaniza os processos, o ambiente, né, as cobranças, o retorno, as metas, tudo tem que acontecer, mas como passar isso para o funcionário de uma forma que ele entenda que a gente não olha para a pessoa como um número, como a gente ouve às vezes falar, mas como seres humanos que estão ali construindo o negócio que eles estão inseridos. Sim, legal. Camila, você está cuidando de você, Camila? Eu sempre falo uma frase: quem zela por todos também precisa de ser zelado, né? Então, a gente, como a Kátia falou, a gente é sempre visto como a pessoa, o profissional que vai lá levar o direcionamento, mensageiro, apoiar numa diretriz, enfim, eu atuo como BP, então eu tenho que ir lá garantir isso com a minha liderança, que eu atendo. Mas e a gente? Sim. E é estranho a gente até falar sobre esse tema, porque a gente sabe como é necessário, mas o RH não pode ser tratado como uma área excludente, né, do cuidado, dessa humanização, como a Kátia disse. Nós também somos pessoas, nós também somos seres humanos e precisamos de cuidado. E acaba que tem dia que, se a gente deixar, porque não adianta também a gente falar que da utopia, porque no dia a dia a gente acaba levando, né? Vai lá, quando a gente para pensar, tipo, nossa, eu preciso de um cuidado, eu preciso mesmo, nem que seja uma terapia mesmo, que eu acredito, falando abertamente, que eu acredito que eu acho que todo mundo tem que fazer, principalmente no momento, no cenário que a gente tá vivendo. Sim. Tá triste, né? Acho que todo dia a gente entra no LinkedIn, tem uma empresa nova fazendo algum layoff, então eu vejo isso como um cenário muito triste, eu espero que isso passe logo. Então, gente que a gente nem imaginava precisando de recolocação. Então, assim, e nós, RHs, temos que ter o cuidado para levar isso ali na ponta. É alguma diretriz, é algum cenário mais indiferente que a gente está vivendo, como que a gente vai levar isso? Mas como a Kátia falou, como que a gente vai levar todo esse engajamento se a gente sente que não existe isso nem no RH? É difícil. A gente tem que passar credibilidade também para o cliente, passar genuidade para o cliente também, transparência no nosso dia a dia. Então, esse é um assunto, assim, que eu acho que está na importância, assim, master, assim. Mas penso também, acho que colocando aí para a gente discutir mais, que eu acho que isso tem que vir de cima também. Então, assim, no caso, quem está ali, né, cuidando mesmo do time de people, RH de pessoas, tem que enxergar isso, de fato, como algo importante. Vamos ouvir também o time de RH. Não adianta, eu acho, que a gente propor 1000 soluções mirabolantes, treinamentos caríssimos, se eu não tive um momento de escuta com o time. Se eu não estou ouvindo, qual que é a necessidade desse time? Na semana passada, eu conversei com 3 pessoas da área de gente, 3 RHs, gestores, que saíram das empresas, né? E as meninas falaram assim: Tati, eu não quero mais trabalhar com RH. Não quero, porque eu tô cansada. A impressão que dá é que a gente nada, morre na praia. Né? Então, existe um esgotamento pelo contexto que nós estamos vivendo, mas também existe um esgotamento da área. Já tem gente que diz que RH não vai existir. Né? Tem gente aí que fala, olha, o RH não vai existir. Não da forma como é hoje. Eu ia falar isso. Não da forma como é hoje, né? Então, assim, existe esse esgotamento também que eu não sei, assim, pelo menos eu tenho percebido que está ganhando um espaço maior agora. E acho que, pegando um gancho aqui na fala da Tati, uma coisa que eu percebo, e eu vivi muito isso, porque eu também fiquei dentro do mundo organizacional durante os 18 anos, e a gente vive o tempo inteiro uma dicotomia, né? Que nós somos representantes da organização e que temos lá todo o papel de desdobrar estratégias, desdobrar todo o planejamento da organização, mas no outro lado também nós somos pessoas colaboradoras, profissionais que trabalham ali, que são impactados por esse mesmo planejamento, por essa mesma estratégia, né? E que muitas vezes as pessoas olham pra gente enquanto RH como
detentores e responsáveis por aquela estratégia, né? E sem muitas vezes perceberem que nós também fazemos parte como colaboradoras daquele universo. Então, acho que a gente vive essa linha tênue aí o tempo inteiro. E eu atribuo um pouco desse esgotamento, dessa pressão, justamente por isso. A forma como as pessoas olham para a gente, as expectativas que elas geram em relação ao RH e até onde a gente pode ir. A gente consegue até um determinado aspecto, né? Quando você fala, né, que o RH vai acabar, eu acho que o RH tradicional vai acabar. Sim. Mas o RH passa a ter um espaço muito maior quando a gente fala de business partner, de parceiro do negócio, de uma atuação um pouco mais estratégica, olhando para as pessoas não como recursos, mas como uma fonte de resultados dentro da organização, porque a organização existe por conta das pessoas. Eu sei que isso já virou um clichê, mas é a verdade, né? É assim que funciona. Então, acho que isso tudo que eu vejo as pessoas de áreas de gestão de pessoas vivendo, eu acho que contribuem para esse esgotamento, para esse cansaço, para esse dilema, que é um dilema, né? Essa dicotomia que a gente vive. O que vocês pensam disso? Ontem eu ouvi uma pessoa falando comigo assim, Kátia, a gente precisa mudar o conceito de RH assistencialista para o RH estratégico. Porque, às vezes, os gestores das áreas, principalmente nesse momento, veem no RH muito aquele cara que vai lá cuidar da vida do funcionário que está impactando na entrega e na performance dele no dia a dia. E eu acho que não é esse o papel, porque esse papel realmente eu não acredito que ele vá perdurar, né? O RH como área que vai ficar fazendo esse atendimento, não. Tem uma área de serviço social, tem N áreas que podem executar. Eu acho que para a gente continuar e talvez diminuir um pouco essa linha tênue, é a gente realmente começar, enquanto RH, a entender do negócio. Desmistificar aquela coisa de RH, não sabe fazer planilha, RH não sabe olhar número, não, RH também tem que fazer isso. Ele cuida de pessoas, mas ele entende do negócio, ele discute estratégia, ele coloca o dedinho na ferida do negócio, da operação, da área comercial. É isso que o RH tem que começar a se transformar, até para ele se valorizar e valorizar ele enquanto área, né? Eu não sou simplesmente uma área de apoio, eu tenho que ser a área que vai dar a mão para o CEO da companhia e ajudá-la a tomar as decisões difíceis, que às vezes quase sempre envolvem pessoas, e aí esse lado que muitas vezes ele não tem a formação ou a experiência, eu preciso fazer acontecer. Então, quando eu começo a focar aos profissionais, a nossa carreira, o nosso direcionamento para esse modelo, talvez diminua um pouco o que é o meu papel agora, né? Eu vou ficar resolvendo problema o tempo inteiro ou eu vou lá fazer parte da solução? Então, eu penso muito por isso e eu tenho discutido isso muito com as pessoas da organização onde eu estou nesse momento, que é vamos transformar essa visão. Chega de RH abraçar a árvore, né? Que muita gente tem ainda essa visão distorcida e vamos passar a ser RH que discute o negócio. Eu acho que aí a gente talvez diminui esse sentimento de que o RH vai acabar. Né? E vem um outro aspecto aí também, te ouvindo falar, que vem assim, será que as empresas estão preparadas para esse modelo de RH? Não. Será que as pessoas estão preparadas para serem questionadas ou receberem algum tipo de input ou provocação vindo de um profissional ou de uma profissional de RH? Porque a gente está falando de falar com alta liderança, outros diretores ou superintendentes que estão no mesmo nível. Então, como é que vocês percebem as organizações para esse novo papel que é a tendência, né, da área de people? A Kátia estava falando, eu já estava pensando num exemplo para dar. Agora, com a sua pergunta, é esse exemplo mesmo. Perfeito. Há 3 semanas atrás, um líder falou comigo assim, vou ter uma reunião e tal. Falei, eu quero participar dessa reunião. Mas por que você quer participar dessa reunião? É uma reunião para a gente discutir sobre a estratégia aqui da área, do negócio. Eu falei, eu vou entrar muda e vou sair calada, mas eu vou participar dessa reunião. E eu participei. E semana passada, a gente teve uma outra reunião, aí só eu e ele, sobre design organizacional, sobre estrutura. Gente, se eu não tivesse participado dessa reunião, essa reunião sobre estrutura não ia fluir bem. E é isso que a Dani disse. As pessoas ainda não enxergam, não estão olhando para a gente com a relevância que deveriam olhar. Ou com o nosso papel mesmo, né? Mais estratégico mesmo. Estamos aqui para discutir sobre o cenário da área, principalmente no momento onde a gente está conversando muito sobre eficiência, sobre números, né? Porque eu digo que isso é um cenário, gente, macroeconômico mesmo, então, o que está acontecendo. Então, todas as empresas, eu acredito que estão nesse caminho. Então, eu preciso de entender do negócio. Então, a dica, assim, número 1, assim, que eu dou para qualquer profissional de RH mesmo, é entenda do negócio. Entenda se é um BP, entenda das áreas que você
está atendendo, mas entenda com profundidade mesmo. Não é somente, assim, abraçar a árvore. Claro que vai ter momentos que você vai ter uma discussão mais complexa no sentido de pessoas, óbvio, mas tudo é atrelado ao negócio. Para mim, é o business ali que é o nosso norteador para a gente tomar qualquer decisão e apoiar o cliente. Uhum. A gente já vem nessa discussão de RH estratégico há muito tempo. Por que a gente ainda está falando sobre isso? Né? Mudou alguma coisa de lá para cá? Não mudou? Se não mudou, por quê? Eu acho que é um ponto para a gente começar a pensar assim. E eu fico me perguntando se não tem a ver também um pouquinho com o que a gente estava falando antes, nos outros episódios, desse lugar que a maioria... lugar conhecido de atuação, né? De atuação, e a maioria também das pessoas que ocupam esses lugares no RH são mulheres, que lidam com homens, que são os diretores, né? E C-level e tudo mais. Porque a gente estava discutindo num episódio anterior, falando sobre esse lugar da mulher e como que essas questões estruturais interferem, né, nesse posicionamento. Será que passa por aí? Eu não sei, eu estou jogando aqui, né? Será que passa? Porque a gente vive falando sobre RH estratégico, aí tem curso, tem palestra, tem tudo, mas já tem anos que a gente está falando sobre isso. E vira, mexe, a gente volta, porque o RH ainda não é visto como uma área estratégica em algumas empresas. Né? As próprias pessoas... as meninas que eu conversei, uma delas falou comigo assim, ô Tati, eu quero ir mais, trabalhar mais na estratégia do negócio e tal. Aí eu falei com ela, mas o RH não é estratégia? Não, Tati. Eu falei assim, eu fiz a pergunta, mas eu já sabia a resposta. Não, não é. Então, será por quê, meninas, que a gente ainda está falando sobre RH estratégico ainda? Eu vou jogar, assim, uma outra pergunta para vocês, porque vocês são referências na área. Então... Ai. Penso eu que isso não tem a ver com a cultura da empresa também? Com o que a empresa está disseminando? Com quem está lá em cima, se realmente entende ou compra o papel do RH que deveria ter? Um papel de business mesmo? Porque a partir do momento que os líderes não começam a te envolver em reuniões estratégicas para conversar sobre o negócio, é porque ele não entende o seu papel, de fato. Mas será que o papel... Nossa, vamos lançar um monte de perguntas aqui. Vamos tentar responder pelo menos uma. Mas será que o papel... Porque uma coisa é o papel que é descrito, um job description, aceita lá uma atuação extremamente estratégica. Aceita o que eu quiser, né? Aceita o que quiser. Mas na hora de atuar, né? Essa provocação que a Tati traz, eu acho que ela é bem pertinente, eu não tinha pensado nisso ainda, mas a gente está falando de culturas ainda machistas. Sim. A gente vive um machismo estrutural, que a gente está conversando muito, está falando muito sobre isso. A gente tem cada vez mais trazido para a luz um nível de consciência maior para as pessoas saberem que isso existe. Mas como que é uma mulher na posição de liderança, de influenciar um CEO, um diretor, a mudar a estratégia do negócio, tomar decisões diferentes? Como é que pensando nos vieses inconscientes, em toda a cultura, né, que a gente... Não só estou falando de cultura de empresa, mas estou falando também de sociedade. Como é que é isso, as relações de poder nessa sociedade, porque, né? Pô, são as mulheres ocupando espaços que antes a gente não ocupava, posições que antes a gente não ocupava. Eu trabalhei numa empresa tipicamente masculina, indústria de mineração, em que a gente olhava para o board, a gente tinha uma mulher diretora. Todo o restante eram homens. A gente tinha, se não me engano, era 7 ou 8 homens, mais o CEO, acho que era isso mesmo, não me recordo exatamente, e uma mulher. Né? Eu vim de uma indústria, a maior parte da minha carreira, eu vim de uma indústria tipicamente masculina, que é a mineração, em que em muitos momentos eu precisei me masculinizar para ser ouvida, masculinizar para caber
né? Então, a gente vai se deformando para caber em determinados espaços. E aí vem aquela coisa de alguns comentários, piadas, coisas que a gente escuta, que às vezes vem num tom de brincadeira, mas revela muito do inconsciente coletivo. Então, acho que essa pergunta que a Tati traz, ela é provocativa e talvez a gente não tenha resposta. Sim. Mas será que pode ter alguma coisa a ver? Eu fico pensando... Desculpa. Eu fico aqui pensando, a gente estava falando sobre os lugares que as mulheres ocupam na sociedade, dentro das organizações, as atividades que muitas vezes são tidas para mulheres. Isso aqui é mulher que faz, isso aqui é homem que faz, né? Enfim. E o RH traz a sua subjetividade, porque nós estamos falando de pessoas. Exige comportamentos de escuta, de acolhimento. É claro que tem metas, estratégias, tem tudo, mas já é visto por essa perspectiva, né? De que é uma área que precisa de escuta, acolhimento e tudo mais. Então, talvez mulher seja a pessoa, né? Essa área é para ser conduzida por mulheres, por conta da subjetividade, enfim, não sei. E não é cultura também ter mulher de negócios? Né? Exatamente, representatividade está aumentando, mas a gente sabe que são poucas ainda. Tati, eu penso muito, assim, talvez na posição que eu estou hoje, fica mais fácil falar pela experiência, né? Primeiro que eu acho que nós devemos nos valorizar mais, né? Eu acho que a gente não pode se vitimizar. Eu acho que isso é muito importante. A gente é competente, a gente tem uma qualidade que é um diferencial para a gente, que é ser racional, mas também ter o lado emocional. Que isso é o charme. Eu falo que é a cereja do bolo, que a gente tem que saber usar isso a nosso favor, né? E eu acho que a conquista do nosso espaço vem a partir do momento que a gente não tem medo de se posicionar perante nenhum homem. Sabe? Se tiver que falar duro, vai falar duro. Se tiver que falar, aumentar a voz, aumenta a voz. Mas ele vai ter que entender que ele tem que tratar com respeito. E o respeito é conquistado com o tempo. Sim. E eu acho que quando eu sempre repito, assim, para as pessoas que vão até mim e me perguntam assim, Kátia, como é que você defende, né? Lá na empresa a gente tem 2 diretoras mulheres. Isso é muito legal. Uma numa posição comercial e outra nessa posição. A gente fala muito assim... Entenda, mas muito. Eu sei que o nosso esforço é muito maior do que o de um homem. Talvez eu tenha que dar muita volta para chegar no mesmo lugar que um homem chegaria. Mas entenda muito, porque na hora que tiver um questionamento, se você tiver a resposta, você vai começar a ser valorizada pelo seu conhecimento. E aí, todas as suas habilidades, né, de trabalhar melhor com o outro, de dessa escuta, vem como o algo a mais que te deixa numa posição de destaque. Sim. Fácil, gente, não é. Não é um processo que vai acontecer assim, ó, estala o dedo, ele acontece. Mas eu falo da estratégia por isso, porque a gente sempre foi formado, eu falo da faculdade, eu sou formada em psicologia. E aí, lá na faculdade, primeiro que a gente mal fala de recursos humanos, a gente vai muito para área clínica, dependendo da faculdade. Aí você entra numa organização. Você entra numa organização que muitas vezes é assim, RH tem que fazer recrutamento, seleção, treinamento. Então, você não foi moldado a esse papel. Por isso que o RH tem essa dificuldade de falar da estratégia. Porque a gente sempre fica atrás dos bastidores, sabe? Assim, tentando lidar com isso. Então, a partir do momento que você sai, e aí eu acho que é o papel, não vamos esperar que alguém me convide para uma reunião. Achei ótimo o seu exemplo. Vai na reunião. Não espera me chamar para ir lá na operação da mina. Eu também venho de mineração. Hoje eu trabalho em transporte, que são atividades masculinas, né, na sua natureza. Não espera que alguém me convide. Vai lá e entende o processo. Seja curioso, né? Porque quando você começa a ter consistência na sua fala e nas suas opiniões, você começa a ser respeitada, não pelo rostinho bonito, mas porque você realmente é competente. E aí, eu acho que aí você usa o seu diferencial. Então, assim, de forma resumida, eu acho que por isso que é difícil ter o RH estratégico, porque as pessoas às vezes ficam no papel de sentado na cadeira esperando que alguém faça o convite para eu assumir a cadeira que eu deveria. Não, a gente tem que se posicionar. Nós somos, sabe, assim, nós temos condições... Gente, a gente trabalha, às vezes, em 3 turnos, né? Com família, trabalho... Acadêmico. Tudo, acadêmico. A gente é... Nossa, se a gente dá conta disso, por que a gente não vai dar conta de assumir uma posição, né? Igual você brincou, Kátia é mãe. Não, eu sou, além de mãe, eu sou esposa, eu sou filha. Então, tem vários papéis que a gente consegue, né? Então, eu acho que é muito importante, nesse sentido, pensar...
tira, desculpa a forma, tira a bunda da cadeira e vai lá. Não espera que alguém te convide, porque senão isso não se transforma. Cultura não são símbolos e mensagens que a gente passa. Então, esses exemplos é que eu acho que vai mudando aos pouquinhos, né? É bem legal. Então, a gente já está começando a responder um pouco, né? Ou pelo menos a refletir, Tati. Pelo menos nós estamos falando assim, de posicionamentos individuais, assumir esses lugares, né? E eu vejo que isso está mudando esses mudando. espaços. Mas eu super concordo com a Kátia. Eu acho que a Kátia faz esse trabalho de uma maneira fantástica. Eu acho que ela... desde... Não vou contar quantos anos, não, né, Desde Kátia? 5 anos de RH, né, Dani? Desde sempre. Desde que eu conheço ela. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntas no passado. Então, assim, ela sempre teve essa habilidade. Ela sempre foi muito destemida. Isso é muito característico da Kátia, né? Eu acho que você consegue ocupar esses espaços com um esforço adicional, muitas vezes, porque o nosso ambiente exige isso, né? Sim. Você também veio de mineração e sei exatamente o que é isso. Agora, eu fico pensando o seguinte, as pessoas são diferentes. Então, os contextos, eles são diferentes. Algumas pessoas são mais resilientes a esse esforço necessário para chegar lá. Outras, nem tanto. Porque se o ambiente não proporciona isso também, algumas pessoas podem se sentir limitadas, tolhidas e não terem esse mesmo espaço. Sim. Então, eu fico pensando assim... Não tem resposta também, não. Não, eu já estou... Ponto 2. Reflexões. Ponto 2. Tem resposta também, não. Mas eu fico pensando assim, porque tá muito vivo o que a gente discutiu, né, nos episódios anteriores. Como encontrar esse equilíbrio? Criar um ambiente propício para que as mulheres também possam ocupar os seus espaços, mas com menos esforço, com o mesmo nível de esforço que muitas vezes um homem tem, né? E que também tem as suas jornadas, né? Acho que é importante a gente saber que os homens também têm os seus papéis, também têm as suas, né, responsabilidades, também são pais, né? Nem todos são tão ativos, mas eu tô achando tão lindo, gente, meu irmão... eu tô apaixonada, meu irmão na fase pai dele, ele chega tarde do trabalho, ele assumiu a responsabilidade junto com a esposa dele, ele não ajuda, ele tem a responsabilidade, o papel, e ele escolheu fazer, eu acho isso lindo, mas fecha parênteses. Porque assim, a gente vê que o nível de consciência de alguns homens já está mudando, né? Muito. Então eu fico pensando assim, como que a gente pode abrir um espaço para um RH mais estratégico, pensando em termos de contexto, mas também em posicionamento das pessoas que ocupam essas posições? Dani, assim, primeiro, assim, que eu acho que isso está tudo linkado à segurança psicológica, porque eu sou quase uma evangelizadora do tema. Eu falo isso com os meus líderes o dia inteiro, gente, segurança psicológica, da pessoa poder ser quem ela quer ser, dela poder se posicionar sem medo de sofrer alguma retaliação. Sim. E aí eu ia falar até nesse contexto que a gente está conversando agora, sobre o papel do RH atrelado também à mulher. Eu vejo que isso está mudando, assim, sabe? Eu, assim, tenho um pontinho de esperança que as coisas vão mudar. E eu acho, assim, que a empresa que não mudar, ou muda. Tem que mudar. E eu vejo, assim, que as pessoas não estão ficando mais caladas. Se foi para alguma reunião, sofreu algum assédio mesmo, algum abuso, tá indo, tá falando, sabe? Eu não vejo as pessoas ficando mais caladas quando eu via antes. Sim. Eu acho que tá mudando assim, a mentalidade das pessoas, dos homens perante as mulheres, enfim. Eu acho que não é só uma pauta de colocar na parede só. Eu acho que isso tá passando a ficar ali no dia a dia mesmo das organizações. E isso acaba apoiando até no posicionamento. Não só da mulher, mas como do homem também. Porque tem muito homem também que cansa. E até onde vai a sua resiliência? Até onde vai a sua inteligência emocional? Sim. Né? Muita gente, Camila, saí porque eu cansei. E hoje tá muito fácil, né? A relação das pessoas com o ambiente de trabalho mudou muito, né? Então, acho que a pandemia transformou tudo, assim. Então, se não tá me proporcionando qualidade de vida, se não tá me proporcionando saúde mental, se eu não posso ser quem eu sou mais, vou buscar outra empresa. Eu acho que tá muito isso, né? Sabe uma coisa que eu falo? A gente tem que falar do assunto. A gente tem que trazer para a discussão, né? As minorias têm que ser olhadas, assim, de uma forma de que nunca foi olhado antes. Sim. E eu tenho uma esperança enorme da próxima geração, né? Dela ter uma outra cabeça mais aberta do que a nossa. Mas se a gente não discutir sobre o tema, realmente a gente fica com maior dificuldade. Então, a gente tem que trazer isso até para dar um exemplo e talvez falar assim, dá certo, tenta, vamos discutir.
Tem que ter resiliência, tem que ter resiliência, tem que ter uma força para fazer acontecer, tem que ter, mas tem mais gente vivendo a mesma situação que você. Sim. E vamos discutir isso, vamos trazer isso. E eu acho que discutir isso dentro da organização, né? Vamos falar sobre as mulheres em posições de liderança? Vamos falar de mulheres em posições que antes vocês não imaginavam que podiam ter mulheres? Vamos falar de diversidade? Vamos falar de inclusão? Vamos falar de todos esses temas? Porque quanto mais a gente fala, uma hora aquilo pode ser que a alta liderança, ela vai ter o seu ritmo da mudança. Mas sabe aquela panela de pressão? Eu acredito muito na panela de pressão, que vai uma hora fazer com que as mudanças aconteçam. E aí isso vai, aos poucos, fazendo com que as pessoas tenham mais consciência. Vamos discutir, por exemplo, por que tem que ter cota para isso, cota para aquilo? Eu sei que tem gente que é totalmente contra, gente totalmente a favor. Vamos trazer para uma discussão sadia nas organizações também, além da discussão numa roda de conversa, de amigos, porque eu acho que quando você começa a discutir, você se abre para escuta do outro, sabe? Das dores. Eu acho que é aquela questão da vulnerabilidade, que a gente tem muita dificuldade de falar das nossas vulnerabilidades. Vamos trazer isso para as organizações, isso também é trazer humanização. Sim, com certeza. Né? Então, eu acho que quando a gente faz isso, a gente dá a possibilidade de eu me posicionar, não só como mulher, mas assim, como mulher, como uma área de apoio. Por que tem que ser assim? Por que a gente não pode mudar? Por que a gente não pode dar oportunidade das pessoas mostrarem o seu valor? Então, eu penso muito de que são temas que a gente não pode cansar de falar. Na hora que a gente achar que tá ficando chato, fala mais um pouco, entendeu? Porque é assim que vai funcionar, né? E acho que você toca aí em 2 pontos super importantes, né? Primeiro é o poder da representatividade. Gente, o eu também tem uma força, não tem? Muito. Nossa, eu escutei isso uma vez de uma amiga, por uma questão pessoal que a gente estava vivendo na mesma fase, e ela não imaginava que eu estava passando por aquilo também. Ela falou assim, Dani, eu ouvi você falar isso para mim, foi tão libertador, a força do eu também, e eu comecei a prestar atenção nisso. E isso é muito forte, né? Eu acho que muitas vezes, eu já estive em posição de liderança, a gente fala sobre a questão de cada vez que você vai subir na estrutura, mais sozinho você fica, mas precisa estar sozinho? Não. Né? Quando a gente percebe essa força e a gente começa a se espelhar em pessoas que a gente admira, a gente tem a possibilidade de aprender com as outras experiências. E a gente percebe que nós não estamos sozinhas, né? Que existe um outro movimento, uma força que eu posso aprender com as experiências das outras pessoas. E acho que você traz uma outra coisa também que me toca, e aí eu gosto muito dessa fala, é a questão da polarização. Muitas vezes a gente vê um posicionamento rígido aqui e um outro posicionamento rígido aqui. Aí não existe diálogo. Exatamente. Não existe o entender as perspectivas diferentes. Porque quando a gente abre espaço para conversar e uma pessoa entender por que quando você faz esse comentário eu me sinto ofendida, eu acho que é uma oportunidade da pessoa aprender a partir daquele ponto de vista, né? A partir praticar empatia, ampliar a percepção. O Timothy Gallwey fala uma coisa que é muito importante e eu acredito, que a consciência é curativa e ela pode transformar realidades, né? Uma vez que eu tomo consciência daquilo, não tem como você falar assim, não, eu não sei mais, esqueci, né? De sei. Passa a ser uma escolha consciente, concorda? Totalmente. Então, assim, trazer esses espaços de conversa também, de diálogo, ouvir pontos de vista diferentes, o que não tira a necessidade da gente correr atrás, buscar informações e se letrar em algo, né? Em determinada vertente, determinado tema. Mas também criar esses espaços para discutir, construir conhecimento em cima de algo, né? A partir das diferenças. Ao invés de olhar para as diferenças como algo que distancia, mas o que a gente pode construir juntos e juntas a partir dessas diferenças? Eu acho que isso também é algo que a gente precisa criar espaço para, né? Exatamente. Mas a polarização, eu acho que ela é muito nociva para esse tipo de construção de conhecimento. A polarização ela acontece pela falta, às vezes, de conhecimento, né? Você vai acostumando, né? Você vai normalizando esse tipo de ambiente. Né? Meninas, eu já recebi um sinalzinho. Bem discreto. Eu percebi aqui. De que já terminamos o nosso tempo. Gente, mas que rápido. Passou super rápido. Tinha tanta coisa que eu queria perguntar aqui, mas enfim. É bom que a gente tem oportunidade de gravar mais, né? Adoro. Bom, caminhando para o encerramento, então a gente não pode deixar de perguntar isso para vocês. O nosso podcast se chama Mentes Inquietas. Então, o que são mentes inquietas para vocês?
Complete a frase. Mente inquieta é? Quer começar? Pode falar. Tô pensando ainda. Tanta coisa. Acho que mente inquieta é aquela que me faz, assim, sempre me perguntar o que eu estou fazendo, se eu estou sendo a minha melhor versão todos os dias. Se eu acho que eu posso ser melhor, então deixa que essa minha inquietude me faça ser uma mola propulsora para chegar mais longe ainda. E eu não falo chegar longe em carreira, não. É conhecimento, é troca, é experiência, é tudo na vida. Então, quando fala mente inquieta, eu acho que é isso, né? É se permitir saber que você não sabe tudo e buscar conhecer outras pessoas, outras culturas, novidades, talvez estudar coisas que eu nunca imaginei. E eu acho que isso a gente vai tendo uma pessoa mais completa enquanto ser humano, né? Eu acho que isso é o grande diferencial hoje. Então, quando fala isso, eu fiquei pensando, eu sou uma pessoa inquieta por natureza e a mente fica lá, ligada no 220. Eu acho que é isso. Isso é verdade. Pra mim, assim, é ser curioso e fazer provocações todos os dias, mas provocações pra eu mesma, provocações pra quem tá do meu lado, provocações pra uma reunião que eu vou, e querer fazer execução de fato. Não adianta só eu provocar, mas não atuar de fato, não protagonizar o que eu tô tanto levando para os meus clientes, para o meu dia a dia, para eu mesma, para o que eu quero para eu mesma. Enfim, é sonhar e colocar em prática os meus sonhos. Ai, gente, Legal. que delícia! Foi ótimo, gente, adorei. Acabou mas mesmo. Aqui, não, mas calma, onde que as pessoas podem encontrar vocês? Nas redes? Nossa, mas que chique isso. Ai, vamos lá. Eu acho que meu LinkedIn, né? Kátia Rocha. Depois a gente passa do detalhe. No Instagram, né? Eu acho que são... Acho que por enquanto é só. Eu ainda não entrei no TikTok, não. Apesar de ter uma influência em casa, quem sabe, né? Aí, ó, mente inquieta, quem sabe? Quem sabe? Mas eu acho que... E também eu estou à disposição na empresa, né? Quiser trocar ideias, conversar, podem me procurar e eu estou super aberta a conhecer coisas novas e a falar das coisas existentes. Tá Muito bom? bom. Obrigada, Kátia. Nossa, adorei esse final, super chique, né? Como se fosse assim. Meu LinkedIn, Camila Pires, estou super à disposição também. Se alguém quiser trocar, compartilhar, trocar alguma experiência, tô lá. Muito bom. Meninas, muito obrigada. Foi ótima essa conversa com vocês. Obrigada a vocês, meninas. Adorei.